Hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma palavra, como eu disse na semana passada. Meu intuito é semanalmente, no mínimo, compartilhar com vocês uma palavra que toque o meu coração, uma palavra que o Senhor tenha me revelado para que eu possa compartilhá-la com vocês. E fico muito feliz, né? Finalmente fiz a primeira palavra e eu acredito que será a primeira de muitas, né? E hoje eu venho compartilhar mais uma palavra com vocês, uma palavra que falou meu coração, fica no livro de Mateus, né? Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1, né? Que fica no Novo Testamento. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E hoje eu quero falar com vocês sobre você viver a identidade sua em Cristo. Aquilo que Deus planejou para a sua vida, aquilo que Deus quer que você seja. Quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando, né, sobre este homem. Este homem, ele não tinha nome, né, aqui. Não foi colocado o nome dele. Este nome foi chamado o leproso, né? A cura de um leproso. E eis que veio um leproso. Esse foi o nome dele na Bíblia, naquele momento, nessa revelação. E eu fiquei com isso na minha cabeça, no meu coração. Poxa vida, ele não recebeu o nome, ele recebeu o nome da doença, o nome do que ele tinha. Ele recebeu aquilo que chamamos de rótulos, né? Ele recebeu um rótulo daquilo que ele tinha, não daquilo que ele era, não do nome, o nome dele, não o que ele era, um homem, era o leproso. E isso tocou muito meu coração, porque na vida, às vezes a gente tem muitos rótulos, muitos nomes que são colocados em nós, né? Nomes colocados em nós, talvez pelas nossas características, pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, seja algo bom ou ruim. Desde pequeno até nossos próprios familiares nos colocam rótulos. E assim, no decorrer, vão passando pessoas, situações em que vão nos colocando rótulos, nomes, né? E isso é totalmente normal. Faz parte das pessoas falarem, colocarem nomes, brincarem, faz parte. Porém, existem rótulos que as pessoas colocam em nós, que às vezes nos machucam. Existem palavras que são faladas a nós e, dependendo das pessoas que nos falam, essas palavras nos congelam, essas palavras nos param. Essas palavras têm efeitos ruins sobre nós. E esses efeitos mudam as pessoas que nós somos. Para quem não sabe, eu sou colombiana. Cheguei ao Brasil quando eu tinha 14 anos. E quando eu cheguei ao Brasil, eu só falava espanhol, né? E quando eu cheguei aqui, muitas pessoas, né, vieram me falar várias coisas. E vieram me rotular de várias formas. Falando que eu não seria capaz, assim, de aprender o português da forma que deveria, porque eu já vim grande, que minha pronúncia nunca ia ser adequada, que conseguir um emprego ia ser com muita dificuldade, porque o idioma interfere bastante, que fazer uma faculdade dificilmente, porque minha família não tinha uma condição financeira boa. Enfim, eu recebi vários rótulos. Uma grande parte da sua família não está aqui, está na Colômbia. Aqui só tem a sua mãe, o seu padrasto. Então, dificilmente você terá boas oportunidades aqui.
Acredito que se você tiver boas oportunidades, será o dia que você foi embora, enfim, com muita sorte. E foi tudo isso, foi lançado sobre mim. E por muitas vezes eu deixei isso ser verdade na minha vida e permiti realmente que isso fosse uma verdade para mim. Vendo, me bloqueando para muitas coisas, congelando muito realmente minhas decisões e minhas escolhas. Só que nesse percurso eu conheci a Jesus. Minha mãe e eu fomos evangelizadas e fomos até Cristo. E uma das coisas que a gente mais aprende na igreja é que Deus faz tudo novo. E Ele faz um começo novo para todos nós. E foi nisso que eu acreditei. Que Deus estava fazendo algo novo na minha vida. E que por mais que muitos rótulos tivessem sido lançados sobre mim, muitas palavras tivessem sido lançadas sobre mim, eu ia tomar posse do que Cristo tinha para mim. Então eu encasquetei que eu ia aprender o idioma. E comecei a procurar falar e prestar atenção na pronúncia e prestar atenção até nos vícios linguísticos para conseguir falar como uma brasileira. E hoje em dia, graças a Deus, aprendi a falar o português. Consigo falar o português e o espanhol separados, sem uma influência um no outro no momento de falar. E isso me deixou feliz. Foi um rótulo que eu consegui vencer. E depois, eu consegui terminar os estudos. Eu consegui fazer faculdade. E esses rótulos que me foram colocados, eu consegui derrubando esses rótulos, vencendo e me superando em Cristo. E isso mexeu muito na minha vida, porque infelizmente eu despertei para uma faculdade, para os estudos, um pouco tarde. Porque quando eu era muito nova, me falavam o quanto isso não seria possível para mim. E por muitas vezes eu acreditei e tornei isso uma realidade e uma verdade na minha vida. E quantas pessoas estão ouvindo esta pregação e estão paradas, congeladas em sua vida porque alguém disse a elas que não poderia fazer, não seria capaz, porque alguém disse, porque alguém a rotulou, dizendo que o que ela sonha é impossível. Quantas pessoas estão ouvindo agora, paradas em sua vida, estagnadas em sua vida, pelos rótulos que alguém colocou? Porque, infelizmente, tem rótulos que até familiares colocam, e muitas vezes sem querer. Muitas vezes a falta de sabedoria. E aí você escuta e aquilo te congela, aquilo te para, e você permite. Eu venho neste dia falar para vocês, não permita. Não leve o nome daquilo, às vezes de uma característica, um rótulo que alguém colocou em você como uma verdade para você. Este homem que foi curado de lepra, uma pessoa que tinha lepra naquele tempo, para os hebreus era considerada uma pessoa com uma maldição, fora que era uma doença que naquele tempo era muito transmissível. Hoje em dia tem cura, né? Hoje em dia tem tratamento. Mas naquele tempo não tinha o conhecimento a isso, era escasso. O que as pessoas sabiam é que quando alguém tinha uma lepra, tinha que ser excluído, tinha que ser afastado da sociedade. E esse leproso, ele decidiu não se entregar ao que o rótulo dizia e ao que as pessoas queriam dele. As pessoas queriam dele isolamento e que ele esperasse a morte. Esperasse a cura ou a morte, longe de todos, no grande isolamento. Mas este homem não aceitou. Este homem foi até Jesus, o ouviu, né? Porque para ele crer que Jesus poderia curá-lo, ele tinha que ouvir a palavra de Jesus. Então ele ouviu, acredito eu, que escondido, né? Porque se aquela multidão ouvisse, imagina uma multidão de 5.000 pessoas, porque era essa faixa de multidão que andava com Jesus. Imaginem
ele ali próximo, ouvindo a palavra de Jesus, se as pessoas tivessem ouvido ou visto, né? Na mesma hora ele ia ser expulso. Mas ele conseguiu ouvir e na Bíblia fala: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Porque ele sabia que esse poder para Jesus era totalmente possível, porque ele ouviu a palavra de Jesus. E Jesus, estendendo a mão, o tocou. Jesus queria mostrar para aquelas pessoas, primeiro, que ele não se importava com o que a sociedade falava. Porque Jesus, ele veio para todos. Ele não veio fazer exceção de pessoas, ele não veio escolher um ou outro, ele veio para todos. Ele dá a palavra para todos. E mesmo aquele que era excluído pela sociedade, que ninguém queria perto, ele o chamou, ele tocou em sua mão. E eu imagino que naquele momento todo aquele povo ficou: ele tocou na mão do leproso, meu Deus, agora ele está com lepra, né? Mas Jesus fez exatamente isso para mostrar que ele pode tudo. E nosso Deus pode tudo. Jesus pode tudo. E ele tocou esse homem e falou: eu quero que você seja limpo. E é o que Deus quer de nós. Ele quer que a gente limpe de nós todo rótulo ruim, tudo que falaram para nós, às vezes lá da infância, que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não pode vencer, que a gente não pode sonhar muito alto, porque aquilo não é permitido para nós. Quem disse? Por quê? Tem muitas pessoas que às vezes te rotulam porque elas são limitadas naquilo que estão falando, porque é o que elas têm, é o que elas receberam da vida. Nunca receberam um incentivo, nunca receberam uma palavra de incentivo, ânimo, nunca receberam nada disso, então não conseguem passar e transmitir. Elas passam aquilo que elas têm. E infelizmente muitas pessoas estão acorrentadas a isso. Muitas pessoas estão acorrentadas àquilo que a mãe e o que o pai falaram. Ah, meu filho não tem tanta inteligência para isso. A nossa família não nasceu para ter isso. Quando nós estamos sem Cristo, a gente não tem muito uma noção do que Ele quer para nós. A gente não tem, porque a gente não tem conhecimento. Mas quando a gente tem as Sagradas Escrituras como nosso aprendizado, nosso ensinamento ali sempre, diário, a gente tem uma base de como seguir. A gente tem uma base do que fazer. E ela nos ensina no que fazer. E como eu disse, até no começo eu acabei não dizendo, eu queria mostrar 2 pontos desta pregação. O ponto daquele em que você é rotulado, daquilo que te falam, daquilo que acaba colocando correntes em você quando você é pequeno e te limita quando grande, porque você acredita que muitas coisas você não é capaz, porque alguém lá atrás falou para você. O que eu tenho a dizer, não acredite naquilo que te limita, não acredite nessas correntes colocadas lá no seu subconsciente, lá na sua vida. Não creia nisso. Creia que para Jesus você vai ser limpo. Como você tem que seguir o que o homem que estava com lepra, porque, como eu disse, a gente não pode rotular. Este homem que estava com lepra, mas que foi limpo, ele foi até Jesus. Ele não aceitou ficar isolado, ele não aceitou ficar aguardando a morte. Ele se levantou, ele foi ouvir a palavra, ele foi buscar Jesus, ele clamou a Jesus e ele foi curado, ele foi limpo, ele recebeu uma nova chance na vida dele. Ele recebeu sim um novo rótulo de um homem limpo, de um homem curado, de um homem de Deus. E ele tinha a chance, a partir daquele momento, de fazer uma nova história, de fazer um novo rótulo, de ser uma nova pessoa. E agora eu quero falar com vocês sobre, eu falei agora com vocês, sobre o rótulo que muitos colocam em você. Mas e os rótulos que às vezes você coloca? A gente vai colocar rótulos, isso faz parte das pessoas, normal. O problema é cuidado com aquilo que você fala. Porque quando o ímpio fala, o ímpio ele não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Então ele não sabe o poder das palavras, ele não conhece.
Mas quando você é um cristão, quando você conhece a palavra do Senhor, você sabe o quanto a palavra de um justo, ela tem o seu poder, porque o justo sabe o poder de Deus e confia no poder de Deus. E muitas vezes você permite que as palavras sejam usadas a você. Você permite usar suas palavras com alguém. E você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Porque você pode, de alguma forma, abençoar ou amaldiçoar aquele que te ouve. Então, nós temos que saber vigiar muito. Então, nós temos de um lado as pessoas que nos rotulam, que são essas pessoas que, eu vou dar uns exemplos. Se você gosta muito de limpeza, você é rotulado. Nossa, a doida da limpeza. Olha, tem toque. Se você gosta de estudar, nossa, o CDF. Se você fala da Bíblia para as pessoas, nossa, lá vem a crente. Se você é carinhoso, nossa, como é carente. Se você economiza dinheiro porque você tem um propósito, nossa, é um mão de vaca. Se você tem ou teve uma enfermidade ou está doente no momento, pronto, você vira essa doença. Se você está feliz, nossa, bobo alegre. Enfim, tudo que você faz, você vira um rótulo. E dependendo daquilo que falam para vocês, às vezes te machuca ou determina o que você vai ser. E você tem que saber repreender. Você tem que saber, não, pai, eu não aceito. Ou é uma brincadeira? Ok, é uma brincadeira, mas eu não aceito ela para mim. Nós temos que saber aquilo que a gente aceita para nós e aquilo que a gente não deve aceitar. E aí vem o outro ponto, que é o ponto que eu quero falar com vocês. O ponto de quando a gente pode, de alguma forma, rotular. E às vezes a gente tem que saber o que faz e o que fala. Às vezes não, sempre, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para compartilhar com vocês e eu vou lê-los a vocês. Então, se dentro da sua casa existe um familiar que trabalha demais e às vezes você gostaria de rotulá-lo, nossa, escravo do trabalho agora, né? Veja de uma forma diferente, ensine-o de uma forma diferente, ore para que ele encontre o equilíbrio, ore para que ele comece a ser mais responsável. Aliás, mostre a ele, nossa, como você é responsável, como você é trabalhador, nós vamos encontrar o equilíbrio, nossa família precisa de você, a gente precisa da sua presença, a gente precisa conversar, a gente precisa estar junto. Ajude-o a encontrar o equilíbrio. Se seu familiar gosta demais de fazer, às vezes fofoca, falar, às vezes palavras que não deveria falar, conversa com seu familiar, escute seu familiar, às vezes é uma pessoa que precisa ser ouvida, mas fale da Bíblia, dê oportunidade também a essa pessoa de ouvir, de conhecer sobre a palavra, fale sobre as pessoas da Bíblia, fale sobre as histórias, ajude-o a conhecer a Cristo. Se esse familiar é maldizente, ore por ele, bendiga, mostre a ele as bênçãos que ele tem, a casa onde mora, a comida que recebe, o sustento do Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar o quanto são abençoadas. E cabe ao cristão mostrar. Cabe ao cristão mostrar tudo aquilo que o Senhor provém para nós. E se seu familiar às vezes está depressivo, triste, chateado, por muitos problemas que aconteceram e que estão acontecendo, existem realmente fases muito difíceis em nossa vida que a gente fala, nossa, que momento difícil. Ajude a enxergar, é um momento difícil, mas estamos com Jesus, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar vitória, temos um ao outro, vamos orar, vamos repreender essa ação maligna e vamos confiar que o Senhor está conosco. Você vai ser, às vezes, muitas vezes, tentado a falar coisas. Meu filho é assim mesmo, não tem jeito. Essa pessoa é assim mesmo, não tem jeito. Tem jeito sim.
Para Jesus nada é impossível. Jesus pode fazer tudo. Ele opera além do que podemos imaginar ou pensar. Nosso Deus tem esse poder. E nós não podemos deixar que o inimigo encontre brechas em nós para nos rotular, para nos parar, para congelar as nossas ações. Porque ele quer sempre, ele vai querer nos desviar do nosso verdadeiro propósito, que é viver o melhor de Deus, que é compartilhar as boas novas. Ele não quer que a gente compartilhe boas novas, ele quer que a gente compartilhe rótulos ruins. Ele quer que a gente aceite os rótulos ruins em nossas vidas. Mas Cristo quer que a gente viva uma nova identidade, uma identidade nele, uma identidade que serve a ele, que faz sua vontade. Ele quer que a gente seja luz na vida de muitas pessoas. Ele quer que a gente seja iluminado, fortalecido por ele. Este homem, ele foi até Jesus e Jesus o ouviu, Jesus o tocou, Jesus o limpou e Jesus o purificou. E é isso que Jesus quer fazer neste dia com você. Se de alguma forma você teve alguma corrente colocada em você, imposta em você, declarando que você ia ser algo ruim, repreenda, não aceite, não aceite. Não faça disso uma verdade na sua vida. É igual quando você vai ao médico. Eu posso dizer, eu já tive hipotireoidismo, né? E graças a Deus eu fui curada. Quando eu fui no médico, o médico falou tudo que eu ia ter e tudo que eu ia ser. Olha, você, enquanto a gente não achar a dosagem correta, você vai estar cansada, você vai engordar, você, enfim, falou inúmeras coisas que eu ia ser a partir daquele momento. E falou aí outra coisa, não tem cura e você terá hipotireoidismo pro resto da sua vida. E eu saí de lá uma semana assim, falando, meu Deus, é isso que vai ser meu destino agora? E depois falei, não é isso que Deus quis e quer para mim. Jesus me fez limpa. Quando ele morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, ele me fez nova, ele me fez curada, liberta. E eu não aceito essa enfermidade em minha vida. E diariamente, todo dia, eu orava. Eu tomava o remédio que eu tinha que tomar, né? Porque a gente tem que vigiar. Se o médico mandou, vou tomar, vou parar de tomar. Quando o médico falava, você tá curada, não precisa tomar mais. E eu tomava todo dia, eu não te aceito na minha vida, você é provisório, o Senhor vai me dar sua cura. E eu tomava. Até que teve o tempo que eu fui fazer os exames e o médico falou assim, olha, faz 2 anos que você tem isso, não sei como, você não tem mais. Não precisa tomar mais o remédio, né? E eu já não estava tomando, não estava muito bem. E eu falei, Deus me curou. E eu não deixei aquele rótulo, aquela doença ser o que determinar o que eu ia ser. Então, não deixe que as pessoas rotulem o que você vai ser. Leide, eu estou passando por algo parecido, eu estou com uma enfermidade, eu estou com algo que realmente está entristecendo meu coração, eu não estou bem, eu estou vivendo muito essa doença. Não aceite, não permita. Faça o tratamento que o médico mandou, né? Siga certinho todas as orientações, mas ore ao Senhor, repreenda todo o mal, creia que o Senhor trará cura sobre a sua vida, creia que o Senhor trará cura e sarará o teu corpo. A gente tem que crer. O que é da vida de um justo sem crer, sem ter fé? A gente tem que ter fé de que o Senhor pode todas as coisas e que todo mal pode cair por terra, em nome de Jesus. Então, antes de encerrar essa palavra, eu quero compartilhar com vocês uma história. A história de um menino, né? Um menino que na cidade dele, há muito tempo atrás, o circo foi naquela cidade. E esse menino falou para sua família que gostaria muito de visitar o circo. E ele foi, levaram ele para o circo, comeu pipoca, assistiu o espetáculo. E quando chegou no final, ele falou, pai, eu gostaria muito de ver os bastidores do circo, né? Ver como que é. E eles ficaram um pouquinho para ver os bastidores. E quando eles estavam nos bastidores, eles viram um grande elefante. Naquele tempo podia ter animais. E quando ele viu o grande elefante,
o elefante estava preso a uma pequena corrente numa estaca no chão. E ele ficou indignado. Como pode um elefante desse tamanho ser preso a uma corrente tão pequena? E ele perguntou para o pai: pai, por que isso? E o pai não soube responder: filho, eu não sei o que te dizer. E esse menino indagado, né, indignado, ele: não, eu quero saber por que esse elefante que pode se soltar não está conseguindo se soltar. Então ele foi para a escola e conversou com a professora e perguntou. E a professora falou: porque ele é treinado desde pequeno. Os elefantes, desde pequenininhos, no momento em que nascem, eles são presos a uma corrente em uma estaca no chão. E por eles serem muito pequenos, eles não têm força para sair. Eles tentam por inúmeras vezes, eles tentam. E por dias, por semanas, por anos, eles tentam e não conseguem. Com todas as suas forças, eles tentam sair, mas não conseguem. Então, eles se dão por vencidos que isso não vai dar certo, que não adianta, eles não vão conseguir sair. Então, eles crescem acreditando que aquelas correntes que prendiam eles quando bebês, são muito fortes, muito mais fortes do que eles. E eles aceitam essa condição e ficam presos realmente. Mas, por que eu trouxe essa história? Porque muitos rótulos que foram colocados em vocês desde pequenos, talvez por pessoas, talvez por familiares, enfim, muitos deles estão sendo correntes em suas vidas, te congelando, te prendendo a situações difíceis, onde você fala: não, eu preciso aceitar isso. Por quê? Quem disse? Você não precisa aceitar o que é ruim na sua vida. Você não precisa aceitar. Você é forte. Aquele elefante é grande, é forte. Ele não sabe a força que ele tem e o quão lindo ele se tornou. Mas você sabe, você está recebendo essa palavra agora e não é por um acaso. Receba esta palavra e creia que você pode quebrar toda a corrente que foi colocada em você desde pequeno. Toda a corrente que foi lançada sobre a sua vida, você pode quebrar essa corrente. Entregar sua vida a Jesus, que Ele vai pegar na sua mão, Ele irá te fazer limpo. E Ele vai te dar a oportunidade de ser uma nova criatura. A oportunidade de viver o melhor dele na sua vida. Então sonhe alto, queira fazer coisas grandes para a sua vida e para a glória de Deus. Desde já, meus irmãos, eu agradeço. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar com vocês mais uma palavra. Toda quarta-feira eu faço o meu culto na igreja, às 8 horas da noite. Mais uma vez faço esse convite a vocês. Quem tiver interesse e quiser visitar a igreja, fale comigo, me mande mensagem. Quem gostou desta mensagem, curta, compartilhe. Quem sabe de alguma forma podemos tocar o coração de alguém. Não eu, mas o Espírito Santo. Desde já eu agradeço, fiquem com Deus e um beijo. E lá vamos nós. De novo eu esqueci de falar. A minha filha que me falou. Vamos lá. Dê o seu like. Aperte o sininho das notificações, curta o vídeo e compartilhe, para que o YouTube veja que é algo bom e que pode estar compartilhando com outras pessoas. Obrigada! Tchau, tchau!